Há muitos professores que quando você fala assim, e Deus, aqui o Estado é laico. A universidade, principalmente a universidade pública, não é lugar para falar de Deus e de religião. Deixa o assunto de religião para dentro da igreja. Tudo bem, então você não pode falar de Deus. Mas ele pode falar de Deus para negar Deus. Se eu promover um simpósio sobre Jesus numa universidade pública, muita gente não vai deixar, porque ali não é coisa para religião. Mas se um professor de história criar um conceito, o Jesus histórico, só para desfazer tudo o que a Bíblia falou, aí pode. Você entende? E passa para você a versão, desculpe minha sinceridade, primária, partidária e simplicista de achar que na academia não há espaço para um crente conservador. Eles nunca contam para você que o descobridor do mapeamento humano era justamente um cristão comprometido. Eles não falam para você que a ciência moderna começou por cristãos comprometidos. Eles não falam para você que hoje mesmo nas grandes universidades você tem ao redor do mundo cristãos comprometidos. Vários deles. John Lennox, por exemplo, da área da matemática. Um camarada brilhante, professor em Cambridge, um dos maiores matemáticos do mundo, cristão conservador que acredita na Bíblia. Eles não contam para você que Sir Isaac Newton, um dos pais da ciência moderna, Isaac Newton, que descobriu a lei gravitacional, Isaac Newton escreveu 30% sobre ciência e 70% sobre Bíblia. Das mais de 7.000 páginas que Isaac Newton produziu, 70% foi sobre Bíblia, inclusive um comentário de Daniel e Apocalipse, mas isso a academia não vai dizer para você. Porque existe um ateísmo metodológico. É interessante que eu fico notando algumas coisas. Eu sou negro. E quando a gente fala que existe racismo no Brasil, muita gente fala, não existe racismo no Brasil. Isso é complexo de inferioridade seu. Mas eu que sou negro sei que existe o racismo. Só que o racismo daqui não é o racismo da África do Sul, onde você tem o lugar de pretos e de brancos separados. Eu nunca fui impedido de entrar num teatro no Brasil pela porta do branco. Eu nunca fui obrigado a sentar no ônibus num banco diferente dos brancos. Eu nunca teve isso no Brasil, como teve na África do Sul. Só que aqui, o racismo ele é nas entrelinhas. Quem sofre, sente. Quem está de fora não percebe. Se eu fizer o discurso até aqui, muita gente aí das redes sociais vão bater palma para mim. É isso mesmo, Rodrigo, é isso mesmo. Tem que defender a causa, principalmente com as pautas sociais. Mas quando eu falo que também existe igualmente um preconceito, uma segregação intelectual contra os religiosos, não, aí é coisa de crente, não tem. Aí agora, sem querer entrar em assuntos polêmicos de política, mas eu não posso me furtar de dizer isso, o pastor e especialista em direito André Mendonça assumiu um cargo no Supremo só porque ele agradeceu a Deus, à mídia. Falou mais como pastor do que como um ministro. Que coisa ridícula. Confundiu o púlpito. Se ele fizesse uma pagelância ou falasse, Oxalá, Oxóssi, eu ganhei, estava tudo bem, porque é da religião oprimida. Mas como ele falou de Deus e Bíblia, não pode. Então existe sim uma segregação contra a intelectualidade cristã. Você tem que optar, um falso binômio. Você tem que optar entre ser cristão ou ser intelectual, como se não pudesse ser as duas coisas. Só que a academia, ela tem justamente, para ser honesta, mostrar para você os dois lados da moeda. Porque a ciência vive de hipóteses de trabalho e teses. E há teses e antíteses. Mas eles só apresentam um lado dele. Então toda a história tem três lados, o meu, do outro e a verdade. Perceberam? E assim fazem com a Bíblia também, desde Huxley até hoje. Vamos continuando. Eu vou concordar também com um outro cético em relação da Bíblia. Estou falando de Bernard Shaw. Bernard Shaw foi um novelista, escritor americano famosíssimo do final do século XIX, início do século XX, e antibíblico até falar chega. E ele falou algo muito interessante sobre a Bíblia que eu concordo em parte.
Ele disse o seguinte: a Bíblia é o livro mais perigoso da terra. Mantenha-o trancado e jogue as chaves fora. Mantenha-o longe do alcance de seus filhos. O que Bernard Shaw quis dizer com isso? Que parte que eu concordo? Realmente, esse livro é um livro perigoso. Nisso eu estou de acordo com ele. Eu só não estou de acordo com a questão de mantê-lo longe dos seus filhos. E vou justificar o porquê nessa palestra, nesse sermão. Mas em que sentido que eu concordo com ele? Sabe? Esse aqui é um livro tão perigoso que, se ele estiver errado, é a maior mentira já contada em toda a história da humanidade. Se a Bíblia estiver errada, tolo ou covarde é aquele que não a combate. Mas se ela estiver certa, idiota é aquele que não a obedece. Não tem como você ficar neutro em relação à Bíblia Sagrada. A mensagem dela é muito forte. Por exemplo, eu posso ser neutro em relação à história de Sócrates. Não vai me afetar nada. Eu também sou formado em filosofia. Se hoje eu descobrir que Sócrates não morreu tomando cicuta, como diz no Fédon, que Sócrates morreu de morte natural, com 80 anos de idade, se hoje eu conseguir, pela arqueologia, provar e descobrir que Sócrates não morreu do modo como o Fédon descreve, tomando um veneno ali com seus discípulos, a minha carreira de filósofo não muda nada. Porém, se eu descobrir que Jesus não morreu crucificado, muda tudo. Então a Bíblia é um livro que demanda uma história real. E só para você ver que a Bíblia também é um livro acadêmico, eu quero apresentar um trabalho para vocês. Quem é da área de literatura, de métodos de literatura modernos, como intertextualidade, análise do texto, que tem paladinos como Michel Foucault e outros mais, vão conhecer essa Opus Magnum de Northrop Frye. Esse livro é caríssimo. Esse livro deve custar uns R$600, é dessa grossura. E esse livro, O Grande Código, e esse sujeito, ele já morreu, ele é um dos paladinos da humanidade em termos intelectuais, de estrutura do pensamento literário. Olha o que ele falou sobre a Bíblia. A Bíblia deve ser ensinada desde cedo e de modo completo, lançando bases profundas na mente, de modo que tudo o que vier depois possa se estabelecer nela. Saber ler a Bíblia é saber ler. As habilidades de leitura preliminar e as habilidades avançadas de leitura podem ser aprendidas da Bíblia melhor do que qualquer outro livro. Detalhe, esse livro do Northrop não é uma lição da escola sabatina. Não é um sermão piedoso que ele fez na igreja. É um livro acadêmico de cabeceira da área de literatura. Ele desenvolveu para a área da literatura uma tese tão universalmente aceita como Noah Chomsky desenvolveu acerca da linguagem humana lá em Massachusetts. Então, quem é da área de universidade aí sabe do que eu estou falando. Agora vamos ver o que a própria Bíblia diz a respeito de si mesma. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo a Bíblia, o primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Na minha tradução diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na verdade, o que Throp disse em termos acadêmicos, a Bíblia disse em termos teológicos. Ele conseguiu provar academicamente que a Bíblia de fato é útil. Então, diferente de Bernard Shaw, não tranque a Bíblia e jogue a chave fora e mantenha longe dos seus filhos. Deixe a Bíblia com os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, Bernard Shaw estava certo quando ele falou que esse é o livro mais perigoso do mundo. Sabe por que é perigoso? Eu vou contar um segredo para você. E é por isso que muitas pessoas talvez tenham medo da Bíblia e ojeriza ela. A Bíblia muda a sua vida. E se tiver alguém aqui que é da área de psicologia,
vai concordar com o que eu vou dizer. Um dos maiores problemas para as pessoas resolverem os seus traumas emocionais é porque elas não querem mudar. Sem tangenciar o assunto, mas só dando uma explicação do que eu quis dizer com essa frase, abrindo uma notinha de rodapé, a sua cabeça, o seu inconsciente funciona mais ou menos assim. Quando você é criança, desde o útero, desde que você é um bebê ainda no útero da sua mãe, em formação, o seu inconsciente começa a ser formado antes que o seu corpo esteja todo terminado. E o seu inconsciente é como se fosse um hardware do computador com um monte de aplicativos e informações sendo colocadas ali. E quando você recebe do seu pai e da sua mãe muitas sensações, o seu inconsciente vai criando programações neurais para que você sobreviva, porque o instinto de sobrevivência já está lá de trás. E cada um tem um histórico de vida diferente. Um é filho de uma mãe que, de repente, teve uma gravidez indesejada. Uma mãe que tentou abortar. Outro, às vezes, teve até uma gravidez tranquila, mas a mãe teve uma depressão. Às vezes o pai não queria o bebê. Uma série de traumas, nós já vamos trazendo desde ali. E para você sobreviver, o seu inconsciente começa a colocar um monte de leis ali, de programações. E você cresce acreditando naquelas programações. Um exemplo. Se você é fruto de uma gravidez indesejada, pode ser, porque isso aqui, o número de possibilidades de programação é quase infinito, pode ser que você cresça com uma programação assim: você não merece ser feliz, você fez mamãe sofrer. Aí você vai crescendo e tudo que você vai fazer de bom, você sabota, de maneira inconsciente. Se for uma menina, ela namora 4 rapazes bons e sabota o namoro com os 4. Quando chega um pilantra que não vale nada, ela dá certo e vai morar com ele. Com o rapaz a mesma coisa. Ele sabota 4 relações boas, vem uma menina que não presta, ele vai namorá-la. De maneira inconsciente você vai formando uma coisa. Por quê? Porque está lá que você não merece ser feliz. Então qualquer coisa que vai te trazer felicidade, você inconscientemente sabota aquilo. Até que um dia você vai fazer um tratamento psicológico com alguém. Aí quando o psicólogo trabalha uma linha de reprogramação neural, sabe o que acontece? O seu organismo rejeita aquilo. Por exemplo, eu tenho médicos aqui, quando você faz um transplante de órgão, um rim, por exemplo, eu consegui um doador, recebi o rim. A primeira coisa que tem que acontecer depois de um transplante bem sucedido é você tomar remédio para evitar a rejeição. Porque muitas vezes o órgão foi transplantado corretamente, pegou, mas o organismo entende aquele órgão como um corpo estranho e vai tentar expurgá-lo. Olha que curioso, o rim novo está ali para salvar a minha vida, mas o meu organismo estava tão acostumado com o rim estragado que ele entende aquele como um inimigo e quer expulsá-lo dali. Com as programações emocionais é a mesma coisa. A nova programação chega para salvar você, mas o vício expulsa a programação dali. O que isso tem a ver com a Bíblia? É porque a Bíblia quer justamente trazer para você uma novidade de vida. A conversão, por isso que a palavra conversão em grego é metanoia, noia, nous, é pensamento em grego, mente. Por isso que quando o camarada está doidão, fala que ele está noiado. Noiado vem do grego, nous, pensamento. Metá é movimento de volta, então metanoia, a mente que volta de onde estava indo. O seu organismo entra em reação em conflito, ele não aceita a mudança. Ele tem uma resistência à conversão, porque ele quer ficar no velho homem. E como a Bíblia é uma mensagem onde Cristo não quer tornar você uma pessoa melhorada, Ele quer tornar você uma nova criatura. Como você rejeita a Bíblia. Eu não quero esse livro. É melhor ler Machado de Assis. Por que é melhor ler Machado de Assis do que a Bíblia? Simples. Machado de Assis vai te dar cultura. E a cultura melhora você. A Bíblia vai lhe dar conversão. A conversão não melhora você, ela refaz você.
E a última coisa que as pessoas querem é ser nova criatura, porque elas estão acostumadas ao velho homem. Entenderam o que eu falei ou ficou confuso? É por isso que muitos acadêmicos e intelectuais não querem saber desse livro de capa preta. Porque hoje as pessoas não querem transformação, elas querem justificativa para os seus velhos hábitos. Hoje uma pessoa que peca é uma pessoa bem resolvida. O sujeito agora que abandona a família, veste de mulher e começa a vestir de mulher, anda na rua porque ele quer vestir de mulher, ele é uma pessoa bem resolvida. Ele não é uma pessoa que precisa de tratamento, ele é um camarada bem resolvido, ele assumiu o que ele quer ser. Nós encontramos explicações para as nossas neuroses, e como a Bíblia vai contra isso, é melhor ler Clarice Lispector. Vamos continuar aqui. Agora, uma pergunta que alguém podia me fazer: por que Deus se comunicaria através de um livro? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Traduzindo isso em linguagem atual, eu poderia dizer que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Agora alguém pode falar assim: mas por que Deus precisa de um livro para se comunicar com a gente? Vamos fazer uma comparação. O Dr. Renato está bem aqui na minha frente, meu amigo. Vamos supor que eu estou sentado ali no lugar dos músicos, ali na bateria, e eu percebi que o botão da camisa do Dr. Renato está aberto aqui, e eu quero avisar para ele de maneira discreta. Eu posso simplesmente pegar o meu celular, mando um WhatsApp, e daqui ele pega lá: Renato, olha para mim. Quando ele olhar para mim, está aberta. Não é mais fácil? Mas vamos supor que ao invés de fazer isso, eu pego o meu WhatsApp, mando um WhatsApp para um amigo meu que está lá em Israel e que não fala português. E falo: olha, na igreja onde eu estou aqui, tem alguém que está com a camisa aberta. O nome dele é Renato, ele é médico, é doutor, tal. Aí esse meu amigo que é israelense vai mandar uma mensagem para um judeu que mora lá perto, sabe, ali no fórum, tinha uma sinagoga ali, eu não sei se ainda tem. Sabe onde eu estou falando? Aí ele pega e manda uma mensagem para um outro judeu lá. Esse judeu, como é Shabat, ele não vai olhar o celular hoje, ele só vai ver amanhã. Aí amanhã esse judeu pega a mensagem que veio de Israel, traduz para o português, manda para alguém aqui da igreja para avisar o Renato um dia depois. Faz sentido isso? Mas aparentemente foi isso que Deus fez com a Bíblia. Porque Deus poderia do céu falar direto com a gente aqui na terra: olha, é isso aqui que eu quero de você. Mas ele preferiu falar para pessoas que viveram no mínimo 2.000 anos atrás, no mínimo, porque alguns viveram 3.400 anos antes, num idioma, ou em alguns idiomas, grego, hebraico e aramaico, que nós não falamos normalmente, que o grego de hoje não é o grego da Bíblia, o hebraico de hoje não é o hebraico da Bíblia, muito menos o aramaico, que é o sírio. Aí essas pessoas pegam, falaram isso lá atrás, alguém traduziu, veio e explica. Por que Deus faz essa volta toda? Entenderam a problemática? Por que Deus usa a Bíblia? Simplesmente porque, como dizia Vygotsky, o ser humano só se constitui como tal no meio social em que ele vive. O que Vygotsky estava querendo dizer na área da pedagogia? A mesma coisa que Alberto Bandura vai falar de novo. Alberto Bandura, um intelectual de Stanford, que criou o conceito de modelagem. Alberto Bandura, pegando a ideia de Vygotsky, diz que o ser humano nunca aprende sozinho. Nós temos menos instintos que os animais. O que é instinto? Instinto é algo que você tem que ninguém precisa ensinar. Ninguém ensina o ser humano a mamar. Eu nunca vi uma mãe tirando o peito. Menina, aqui ó, faz assim. Você já viu? Fazendo curso na internet, né? Como ensinar o filho a mamar em 5 lições. Com certificado no final. Olha, eu vou dar uma aula grátis hoje sobre como mamar. Não existe isso. Ninguém ensina o ser humano a sorrir. Então o instinto é tudo aquilo que não demanda aprendizado. Assim como os animais. Ninguém ensina o cachorro a latir.
Mas a mãe, a leoa, ensina os filhotes a caçar. O pássaro ensina os filhotes a voar. Então, nem o voo é instintivo. Então, assim como o animal tem coisas que são instintivas, tem coisas que vêm pelo aprendizado, o ser humano tem coisas que são instintivas, tem coisas que vêm pelo aprendizado. E, no caso do ser humano, o instinto é menor do que o aprendizado. Nós precisamos mais aprender. E Vygotsky e Alberto Bandura dizia que nós só aprendemos através do contato com o outro. Eu preciso do outro para aprender. Deus, já sabendo disso, ao invés dele falar diretamente, ele usou outros para me ensinar. Porque além de ser esse o processo natural como o ser humano aprende, através do outro, esse também é o modo de me manter humilde. Imagina se a gente fosse bom em tudo. Minha esposa sempre brinca assim, imagina se alguém fosse bom em tudo. É sempre bom ter umas coisas que você é um mequetrefe. Conhece essa palavra? Agora é mequetrefe. Olha como é que ele traduziu mequetrefe. Ele fez assim, mequetrefe. Agora eu vou explicar o que é mequetrefe. Como é que eu explico agora o mequetrefe? Até esqueci o que eu estava falando, que eu achei tão bacana. Eles já mandaram uma mensagem para mim, escuta, você pode adiantar o roteiro do seu sermão para ajudar o tradutor de Libras? Né? Aí eu falei, o problema é que eu não tenho roteiro, eu vou falando. Então tá bom, pede o Espírito. Eu fico pensando como é para traduzir alguém gago. Gago. Palmas para eles, gente. Muito bom. Esse aqui eu sei. Eu já aprendi alguma coisa, que não é linguagem de sinais, é língua de sinais, é um idioma. É um idioma. Mas voltando ao que eu estava dizendo aqui, por exemplo, as pessoas às vezes pensam que fazer um doutorado faz de você o cara. Quem fez um doutorado de verdade apenas foi exposto a um monte de coisas que ele não sabe. Essa é a diferença de um doutor e de um leigo. O doutor tem consciência da ignorância dele. Porque ele sabe, eu sei muito dessa área aqui, mas tem um monte de coisas que eu não sei nada. A minha esposa fez arquitetura e a gente está construindo uma casa. E eu vejo a minha esposa conversando com o mestre de obras, com o pessoal lá e tudo, parece que estão falando assim, chinês mandarim. Eu não entendo nada. Eu falei assim, se você não fosse arquiteto, eu estava perdido. Perceberam? Então, já que é assim, para nos manter humildes, esse é o processo cognitivo, Deus falou assim, ao invés de eu falar com cada um de vocês, eu vou colocar alguns para poder comunicar minha mensagem para vocês. Ser humano falando para ser humano. Eu podia usar anjos, mas eu acho que um humano falando para um humano vai ser melhor. E assim como quando eu preciso de alguma coisa na área legal, eu procuro um advogado. Quando eu preciso de alguma coisa na área médica, eu procuro um médico. Quando eu preciso de alguma coisa na área de educação, eu procuro um pedagogo, uma pedagoga. Quando eu preciso de alguma coisa na área de Deus, eu procuro um profeta. Simples assim. Você pode ser um exímio cirurgião. Se você tiver um processo na cabeça, você vai procurar um melhor advogado, não um colega de profissão. Você pode ser um excelente administrador de empresas, um CEO. Mas se você precisa de uma correção textual, você vai procurar um professor de letras. Agora outros livros, além da Bíblia, que também se dizem sagrados. O Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, o Alcorão, Tao Te Ching. Por que a Bíblia seria o único livro que eu consideraria o livro de Deus? Qual a peculiaridade da Bíblia? Bom, nós podemos falar várias coisas aqui. O Tertuliano dizia, credo quiam absurdum. Eu creio porque é um absurdo, absurdo no sentido assim, é maravilhoso demais para eu entender isso. Agora, só para vocês terem uma noção, se a Bíblia fosse preparada para o sucesso que ela é, porque a Bíblia é o livro mais distribuído do mundo.
São mais de 7 bilhões de exemplares da Bíblia que já foram distribuídos até uns 10 anos atrás. Então essa minha estatística está defasada em 10 anos. Há uns 10 anos, a Bíblia já tinha atingido mais de 7 bilhões de exemplares distribuídos no mundo. Sabe qual que é o segundo livro mais distribuído no mundo? O livro vermelho de Mao Tse Tung, que na época tinha distribuído mais ou menos 700 milhões de exemplares. 700 milhões, 10% do que a Bíblia foi. Então a Bíblia em primeiro lugar, 7 bilhões, o livro vermelho de Mao Tse Tung, segundo lugar com 700 milhões. Mas tem uma diferença. O livro vermelho de Mao Tse Tung era obrigatório na China comunista. Todo mundo era obrigado a ter um exemplar em casa do livro vermelho, pelo menos um por família. Era obrigatório, o governo dava para todo mundo. Você era obrigado a ler e estudar o livro vermelho. A Bíblia nunca foi obrigada. Eu não conheço nenhum país do mundo, por mais cristão que seja, ou mesmo Israel, que é judeu, nenhum país jamais teve na história um decreto falando todos são obrigados a ter uma Bíblia em casa. Então isso torna, em primeiro lugar, uma coisa ainda mais distante. Eu poderia falar sobre isso, mas sabe o que mais me chama a atenção da Bíblia? É que fazendo todo esse sucesso de pessoas que leem, que gostam da Bíblia, se a Bíblia fosse um livro preparado para o sucesso, fazia sentido, porque quando um filme ganha o Oscar, e esse filme que ganha o Oscar foi totalmente preparado, com o melhor roteirista, os melhores atores, as melhores atrizes, a melhor cenografia, o melhor diretor de corte e tudo mais, faz sentido que ele ganhe o Oscar. Afinal, gastaram milhões de dólares para produzir aquele filme. Mas quando um filme caseiro, feito lá com recursos limitados, ganha o Oscar, eu tenho que ter uma explicação lógica para isso. Concordam comigo? Pois eu digo para vocês, o fato da Bíblia ser o livro mais distribuído do mundo não faz sentido histórico. Não faz. E não adianta um professor cético falar, não, faz sim, porque a igreja dominou a Europa por muito tempo, a igreja obrigava. Nunca na história do cristianismo, a igreja católica, nem a igreja católica medieval, no ápice ali do Império Carolíngio, em que a igreja tinha poder, quando Teodósia e Justiniano deram para a igreja o poder na Europa, nem nessa época nenhum papa obrigou que a Bíblia fosse lida. Nunca a Bíblia foi imposta pelo cristianismo em canto nenhum. Nem quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil e catequizaram e forçaram alguns índios a se tornarem cristãos, ou alguns escravos negros também se tornarem cristãos, nem nessa época a Bíblia foi enfiada goela abaixo. Esse pessoal nem sabia o que era a Bíblia. Nem sabiam. Em outras palavras, a Bíblia ser hoje o livro mais vendido do mundo equivale a dizer que esse baixinho da foto aí vai bater no grandão. Quer ver? Se a corrida de produção de livros fosse comparada a uma corrida de cavalos, eu diria que a Bíblia é o azarão que nem saiu lá da baia e ganhou a corrida. Não sei como. Eu acho interessante essa frase de Leonard Ravenhill. Ele dizia o seguinte: a Bíblia é um livro radical, absolutista. Ela é inteiramente absoluta ou obsoleta. Então já é uma coisa que causa um tiro no pé acadêmico, você ser absolutista. Você não abrir margem para estar errado. A Bíblia não abre margem para estar errado. Ela disse a palavra de Deus. Agora, curioso, eu vou pular um pouquinho aqui que o tempo está avançado. A escrita da Bíblia, para aqueles que são formados em letras, não é a melhor escrita que tinha. Santo Agostinho dizia que ele, comparando o texto bíblico com o texto de Cícero ou de Homero, a Bíblia, em termos de qualidade literária, ficava abaixo. Eu podia até ir mais longe ainda. A Bíblia tem vários problemas editoriais, pequenas contradições. Um texto fala que Jesus entrava em Jericó quando ele curou o cego, o outro fala que ele saía de Jericó e que eram 2 cegos. Era um cego ou 2 cegos? Ele estava entrando ou saindo da cidade. A Bíblia tem expressões que são politicamente incorretas. Se teu inimigo te obriga a andar 1 milha, anda 2. Se um homem olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela.
Aquele que não amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Expressões obscuras. Deus não se arrepende, depois Deus se arrependeu. A Bíblia também é um livro que tem histórias bizarras de incesto. Concubina que foi esquartejada. O herói Davi que mata um gigante e corta a cabeça dele. Ou seja, quando eu pego a Bíblia esquecendo o lado espiritual e apenas como obra literária, ela comete todos os erros que uma obra literária não pode ter. Eu já escrevi vários livros e quando você escreve um livro, você passa por revisão, por editor. Olha, uma tese doutoral. Aqui na página 11 você fala uma coisa, na página 40 você diz outra. Tem uma contradição aqui, corrija isso. A Bíblia não teve correções. Os textos estão aí. Então era um livro que, ela não era um livro para ser vendido. Ela não é um livro que poderia estar no best-seller, nem na Opus Magnum do mundo, nem num clássico. No entanto, a Bíblia está aí, vendida. E eu vou passar um pouquinho rápido, porque o meu horário está acabando ali. Vou dizer para vocês que o que mais me chama atenção é que mesmo com todos esses defeitos literários, a Bíblia não caiu no esquecimento. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? A Bíblia hoje tem esse sucesso de mais de 7 bilhões de exemplares vendidos, mas olhando como escritor de livros, ela não tem essa qualidade literária que um livro deveria ter. Por exemplo, um livro, para ter qualidade literária, ele tem que ter uma linha de raciocínio do início ao fim. Embora você não tenha contradição entre os profetas da Bíblia, ela não tem uma linha editorial. Ela não tem uma linha editorial. Você está contando a criação do mundo, daqui a pouquinho conta de novo a criação do mundo, parecendo até que são 2 documentos. As histórias se repetem. Tem uma genealogia chata de ler. Mistura muitos assuntos. Então, uma hora falando de poesia, daqui a pouquinho fala de família, daqui a pouquinho fala de alimentação. Aliás, tem até uma história interessante envolvendo Voltaire. Alguns pensam que essa história seria uma lenda urbana, mas eu estou aqui com a referência onde nós tiramos isso aí. Que em 1776, Voltaire estava nesse hotel em Lausanne, na Suíça, quando ele fez uma declaração. Esse era um hotel em homenagem a Edward Gibbon, que era um ateu. E Voltaire falou que em 100 anos a Bíblia estaria relegada às prateleiras do esquecimento. Voltaire, o pai do deísmo moderno. E, ironia das ironias, pouco tempo depois da morte de Voltaire, a sala onde ele fez aquela declaração foi transformada num depósito da Sociedade Bíblica da Suíça. E hoje, os livros de Voltaire não são tão conhecidos, mas a Bíblia está aí conhecida. Ou seja, a Bíblia era um livro que tinha tudo para ser destruído ou completamente modificado. Muita gente pergunta assim, quem me garante que a Bíblia não foi mudada pela igreja ao longo dos anos? Sabe qual a resposta leiga que eu posso dar? Os próprios problemas literários que ela tem. Raciocine comigo. Se a Igreja Católica tivesse modificado a Bíblia na Idade Média, como muitos acusam, como é que estariam os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20? Estaria falando do sábado? A oração da Ave Maria estaria completa na Bíblia. Se a Igreja Católica tivesse mudado radicalmente a Bíblia na Idade Média, nós não teríamos um mandamento dizendo não farás para ti imagem de escultura. Se a Igreja Católica ou Protestante tivesse mudado radicalmente a Bíblia para ela fazer jus aos novos tempos, aquelas contradições pequenas não estariam ali na Bíblia. Um evangelista falando que um dos ladrões, Lucas, pediu a Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino, e Mateus fala que os dois lançavam impropérios sobre Jesus. A parte da concubina esquartejada teria sido tirada. Davi cometendo adultério e matando o marido da mulher também teria sido tirada. Aliás, a Bíblia foi o livro mais perseguido. Diocleciano perseguiu a Bíblia. Na Idade Média, muitas autoridades eclesiásticas não deixavam que a Bíblia fosse apresentada para o povo. Na Idade Moderna também, em 1713, por exemplo, 10 mil Bíblias foram queimadas por ordem de Fernando II. O Papa Clemente II condenou a leitura da Bíblia e o Papa Gregório considerou as sociedades bíblicas um crime. Agora, curioso, em 5 minutos eu termino, só para o pessoal do som saber que eu estourei o meu tempo agora. O curioso de tudo isso
é que apesar de todas essas destruições em massa que a Bíblia teve, e com um detalhe, guarda isso aí na sua informação, para você falar para o seu professor na sala de aula quando ele debochar da Bíblia. Nenhum livro da humanidade foi tão destruído e proibido e perseguido e debochado como a Bíblia. Nenhum. Escolha qualquer clássico que você quiser. Vamos pegar aí os Lusíadas de Camões, ou a Eneida de Virgílio, ou a Odisseia de Homero. Qual foi a vez na história que Homero foi proibido e quem lesse Homero seria morto? É lógico que na Idade Média teve o Index Prohibitorum dos livros que você não podia ler, mas ninguém estava virando mártir porque queria preservar aqueles livros. É lógico que houve uma época em que o pessoal preferia Platão a Aristóteles, mas eu nunca conheço na história uma ordem de um rei, ou de um papa, ou de um senhor feudal, mandando em toda a casa, destruindo todas as obras de Aristóteles. Tem? Virgílio foi destruído em massa? Não. Agora a Bíblia foi. Foi o livro mais destruído. Quando eu falo que 10 mil exemplares da Bíblia foram queimados, antes da invenção da imprensa, antes de Gutenberg, para você produzir um livro era tudo manual escrito à mão. Então, para você escrever uma Bíblia inteira, era um trabalho de 4 a 5 anos de cópia. Caríssimo. Ter um exemplar da Bíblia inteiro era o equivalente a ter um Porsche. Porque só para produzir uma Bíblia, você tinha que matar pelo menos umas 5 mil cabras. Por que tinha que matar 5 mil cabras? Para tirar o couro dela, fazer o pergaminho, fazer a folha e copiar tudo à mão ali. Era muito caro a produção de um livro. Então você consegue imaginar comigo que não haviam tantas cópias de livros assim, espalhadas por todo lado. Agora, nessa pobreza de cópias de livros, imagina um livro chamado Bíblia Sagrada, em que um imperador romano, como foi o caso de Diocleciano, manda queimar milhares de Bíblias em praça pública de uma vez só. Do ponto de vista lógico, racional, acadêmico, era para esse livro não ter sobrevivido, senão migalhas. Agora, quando eu pego uma lista, olha que interessante, só de manuscritos, antes da invenção da imprensa, eu descubro que hoje as guerras gaulesas de Júlio César só contam com 10 cópias. E a cópia mais antiga que eu tenho das guerras gaulesas está 1000 anos depois do original. Quando eu pego a tetralogia de Platão, eu só tenho 7 cópias manuscritas, com também um hiato de 1200 anos da versão original. Da versão não, do original. Eu só tenho 8 cópias da história de Tucídides. 8 cópias, com o hiato de 1300 anos em relação ao original. Sófocles, que escrevia as peças de teatro, melhorzinho, eu tenho 100 cópias, mas com o hiato de 1400 anos desde o original. O livro mais bem representado da Antiguidade é justamente de Homero. Eu estou falando da Ilíada. A Ilíada, ali até corrigir, não são 643 mais. Descobriram novos manuscritos. Nós temos quase 2000 cópias da Ilíada de Homero. Mas só a Ilíada de Homero, porque o resto é abaixo de 100. Agora, a Bíblia, com todas essas destruições em massa que eu falei, nós temos só do Novo Testamento mais de 5.800 cópias. Só do Novo Testamento. E sabe qual que é o hiato entre a cópia mais antiga e o original? Menos de 20 anos. E querem mais? Se eu pegar as versões antigas em copta, siríaco, latim, aí eu posso falar que eu tenho mais de 42 mil cópias da Bíblia Sagrada. Agora, o curioso que eu pergunto para os acadêmicos é: eu nunca vi alguém em sã consciência se tornar mártir por sua interpretação de Shakespeare. Eu nunca vi um especialista em literatura inglesa falar o seguinte: eu morro defendendo a minha interpretação de Shakespeare. Mas eu vi muita gente falando: eu morro por minha interpretação da Bíblia. Então, para fechar isso aqui, o que eu deduzo? Esse livro
tem uma coisa que nenhum outro livro da humanidade tem. Porque ele inspira tanto amor e devoção e ao mesmo tempo tanto ódio. Porque eu fico me perguntando, um livro com tantos defeitos literários, por que ele foi tão perseguido? Uma boa pergunta para você fazer para o seu professor cético. Professor, se a Bíblia é um livro tão idiota, tão tolo como o senhor está apresentando, que ele apresenta para você o seguinte: olha, os cristãos são tão idiotas, na sua igreja eles nunca te mostraram que tem uma contradição de Gênesis capítulo 1 para capítulo 2? Eles nunca te disseram na sua igreja que Ur dos Caldeus é um termo errado, porque não existia Ur dos Caldeus na época de Abraão? E ele vai vomitando tudo aquilo em você, e você fica, nunca me contaram isso na igreja, realmente a Bíblia está errada. Faça uma pergunta de volta, professor, se esse livro é tão idiota, tão estúpido, ele não ameaça ninguém, por que vocês querem tanto combatê-lo? Por que ele foi tão perseguido ao longo da história? Por que ele foi tão perseguido? Alguma coisa tinha nele que ameaçava as pessoas. E ao mesmo tempo que ele foi tão odiado, tão perseguido, por que ele foi tão amado? Porque ninguém nunca morreu pelas grandes obras de Aristóteles. Eu nunca vi um mártir que focou lá eu morro, mas eu não nego Aristóteles. E Aristóteles era formidável. Mas eu vi muitos mártires que por causa da Bíblia Sagrada. E vamos terminar esse sermão com uma proposta de exercício. Vou para o último slide. Faça um exercício. Pegue uma prisão de segurança máxima em Salvador. 2 prisões de segurança máxima. E numa, você dê para os presos lerem autores importantes. Yuval Harari, Saramago, Dias Gomes. Deixe os presos lerem esses livros maravilhosos aí. O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. Deus, um Delírio, de Dawkins. Um monte desses livros lá para os presos lerem. E na outra prisão de segurança máxima, dê Bíblias. Depois de 2 anos, você volta na prisão e eu desafio, quantos ex-criminosos você encontrará na prisão número 1, porque leram todo esse material acadêmico, bom e de profundo? Quantos ex-traficantes de drogas, quantos ex-estupradores, quantos ex-delinquentes, quantos ex-estelionatários você terá porque leram Deus, um Delírio, de Richard Dawkins? Agora vá na prisão número 2. Eu não ficarei nem um pouco surpreso se não houver uma capela ali dentro, cantando Deus é tão bom. Eu acho que isso por si só fala para você o que está por detrás desse livro.